Oi pessoal, tudo bom? Vamos começar hoje a nossa aula de ciências, trabalhando o assunto de misturas. Ele vai estar presente no livro de ciências de vocês, das páginas 43 até a página 48, ok? Vejam só, logo no início do assunto de vocês vão encontrar aí um quadrinho roxo, no qual ele fala o seguinte: a água é uma combinação de gases e, quando ela está pura, apresenta um aspecto transparente, sem cheiro e sem sabor. Se algum outro elemento for adicionado à água, ela deixará de ser pura. Vamos lá. A água, ela é considerada como o elemento mais puro do nosso planeta, certo? Ela vai ser formada por dois gases. Esses gases são o hidrogênio e o oxigênio. Daí vem a terminação, H2O. São duas moléculazinhas, dois glóbulozinhos de hidrogênio para um de oxigênio. Exatamente pela sua composição, a água ela tem uma capacidade de dissolução, ou seja, de dissolver vários outros elementos presentes no nosso planeta. Por isso, ela é considerada como solvente universal. Então, toda vez, pessoal, quarto ano, que vocês ouvirem essa terminação, solvente universal, lembrem-se que ela está diretamente relacionada à água e à sua capacidade de dissolução, de dissolver outras substâncias. Uma mistura, para ela se formar, para ela ser composta, ela precisa de dois elementos. Ela precisa de um soluto e precisa de um solvente. Vamos dizer o seguinte: o solvente é qualquer substância que seja capaz de dissolver outra. E o soluto é a substância que será dissolvida. Vamos trabalhar com um exemplo: a água com açúcar. Nessa situação, a água é o solvente e o açúcar é o soluto. Quando a gente mistura essas duas substâncias, a gente vai ter aí uma mistura. A mistura nada mais é, certo, do que a união de substâncias onde não há alteração, onde não há perda de suas características principais, das suas características predominantes. No caso desse nosso exemplo, no caso da água com açúcar, a gente vai ter o seguinte: as principais características da água é o fato dela não ter cor, ou seja, dela ser incolor, e dela não ter cheiro, ou seja, ela ser inodora. E a principal característica do açúcar é aquele adocicado, é o doce que ele possui. Então, aí nós temos, certo, a união de duas substâncias, porém nós não perdemos as suas características. A água ela continua sendo incolor, ela continua sendo inodora, e o açúcar ele continua sendo doce. Então essa relação aí forma a mistura. Mistura, ela pode ter dois tipos. A gente vai encontrar as misturas homogêneas, que são aquelas misturas onde a gente não consegue identificar quais componentes estão ali presentes, não a olho nu, não a grosso modo, certo? Voltando para o nosso exemplo, água com açúcar. Quando a gente faz a mistura, quando a gente mistura ali a água com o açúcar, a gente depois não consegue mais identificar o que é água do que é açúcar, certo? Vira uma mistura homogênea, é uma mistura de uma única fase. Podemos dar outros exemplos. Se a gente pegar a água e misturar com o vinagre, a gente vai ter aí uma mistura homogênea. Por quê? Tanto faz eu pegar um copo d'água e derramar uma colherinha de vinagre, como também eu pegar uma colher de água e colocar numa garrafa de vinagre. Depois de feita a mistura, eu não consigo identificar o que é água e o que é vinagre. Então, isso aí é uma mistura homogênea. Fora a mistura homogênea, nós vamos ter também um outro tipo de mistura. Essa outra mistura é chamada de mistura heterogênea. Nesse caso,
a gente consegue identificar, inclusive, gente, a olho nu, certo? Os elementos que vão compor aquela mistura, porque eles não conseguem se dissolver, se misturar por completo. Então, a gente consegue identificar todos os elementos que estão ali dentro. Cada elemento é chamado de fase. Então, por exemplo, se eu pegar em um copo, pessoal, e colocar água e areia, por mais que eu misture essa água com essa areia, eu consigo identificar o que vai ser água e o que vai ser areia. Eu não tenho aí dois elementos, água e areia, então nesse caso eu tenho o que a gente vai chamar de mistura bifásica, ou seja, uma mistura de duas fases, eu tenho dois elementos. Se eu também pegar e botar areia, água e óleo, e misturar, eu mesmo assim, toda vez que eu parar de misturar, esses elementos, cada um ele vai ocupar um espaço dentro daquele copo. Então, a areia vai para o fundo do copo, o óleo vai para cima, a água vai ficar no meio. Então, aí eu não tenho três elementos, eu não tenho a areia, a água e o óleo. Então, eu tenho o que eu chamo de mistura trifásica. Quando eu conseguir enxergar, quando eu conseguir identificar os elementos presentes naquela mistura, eu vou chamá-los de heterogêneos, certo? Então, o que é que eu quero que vocês se atentem? A mistura homogênea é a mistura em que eu vou ter uma única fase. É aquela mistura em que eu não consigo identificar os elementos que a compuseram ali, que estão presentes ali dentro. Não a olho nu, não de uma forma direta, certo? Claro, se eu pegar um copo de água com açúcar e beber, eu vou identificar que ali naquela água tem o docezinho do açúcar. Mas a olho nu, eu não vou conseguir enxergar. Já a mistura heterogênea é aquela mistura em que eu vou conseguir enxergar, que eu vou conseguir perceber todos os elementos que estão ali presentes. Então, se eu misturo água com areia, eu vou conseguir identificar que ali tem água e areia. Se eu misturo água com óleo, eu vou identificar que ali tem água e óleo, ok? Outra coisa importante é a gente entender, certo, o que significa combinação. A combinação, ela é diferente da mistura. Por quê? Porque na mistura, eu vou preservar, seja na homogênea, seja na heterogênea, características principais de cada elemento que a compõe. Então, repetindo, na água com açúcar, eu conservo a falta de cheiro, o fato de ser inodora da água, identifico que ela não tem cor, ou seja, ela é incolor, e ao mesmo tempo identifico o docezinho, o gostinho do açúcar. Se eu falo da água com óleo, eu também identifico o que é água e o que é óleo. No caso da combinação, não. Eu vou pegar duas ou mais substâncias, vou misturar, e na medida que eu misturar, eu vou formar uma substância nova. Aquelas substâncias ali que eu misturei, elas vão dar origem a uma nova substância. E essa nova substância, ela vai desenvolver características próprias, certo? Então, a combinação, ela é diferente da mistura por isso. Porque na combinação, os elementos vão se juntar e vão formar uma nova substância. E na mistura, eu permaneço com as características originais, com as características principais de cada elemento da lei, certo? Vocês vão ler atentamente o capítulo e depois vão seguir o que eu pedi na plataforma, que são as atividades, para que a gente volte fazendo a correção, tá bom? Beijo, gente. Bom estudo!